A questão importante. Sermão de John Wesley. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Existe uma observação célebre para este efeito. Eu penso nas obras do Sr. Pascal, que se um homem de condição inferior fala de coisas mais nobres, como o que se refere aos reis e reinos, não é fácil para ele encontrar expressões adequadas, já que ele está tão pouco familiarizado com as coisas desta natureza. Mas se alguém da real ascendência fala das coisas reais, do que concerne ao seu próprio reino ou ao reino do seu pai, sua linguagem será livre e fácil, uma vez que essas coisas são familiares aos seus pensamentos. De igual maneira, se um mero habitante de seu mundo terreno fala concernente às coisas do reino de Deus, dificilmente ele será capaz de encontrar expressões adequadas à grandeza do assunto. Mas, quando o Filho de Deus fala das coisas mais sublimes, concernentes ao seu reino celeste, todo o seu vocabulário é fácil e espontâneo, suas palavras naturais e simples, visto que conhecidas junto a ele são todas essas coisas desde toda a eternidade. Quão fortemente este comentário é exemplificado na passagem diante de nós. O Filho de Deus, o grande Rei dos céus e terra, usa aqui das mais simples e fáceis palavras, mas quão sublimes e profundas são as coisas que ele expressa nelas. Nenhum dos filhos dos homens pode concebê-las totalmente, até que, emergindo da escuridão do mundo presente, ele se torne um habitante da eternidade. Mas nós podemos conceber um pouco dessas coisas profundas se nós considerarmos, primeiro, o que está inserido naquela expressão, um homem ganhar o mundo todo. Em segundo lugar, o que está implícito em perder a sua própria alma. Nós devemos, então, em terceiro lugar, ver sob uma luz mais forte no que aproveita aquele que ganha o mundo e perde a própria alma. Primeiro, nós vamos considerar o que está inserido em um homem ganhar o mundo todo. Talvez, num primeiro momento, isto possa parecer a alguns o equivalente a conquistar o mundo todo. Mas não existe relação com isto. Afinal, na verdade, ninguém que tenha nascido de mulher pode conquistar o mundo todo, mesmo que fosse apenas porque a vida curta do homem não é suficiente para tão fantástico empreendimento. Assim sendo, nenhum homem alguma vez conquistou a metade, não, nem a 10ª parte do mundo. Mas o que quer que outros possam fazer, não existe perigo que algum dos ouvintes de Nosso Senhor tenha alguma intenção disto. Em meio a todos os pecados da nação judaica, o desejo do Império Universal nunca foi encontrado. Mesmo em seus tempos mais prósperos, eles nunca buscaram estender suas conquistas além do rio Eufrates. E no tempo de Nosso Senhor, toda a ambição deles havia terminado. O cetro partiu de Judá, e a Judéia foi governada por um procurador romano, como uma extensão do Império Romano. Fora isto, nós podemos encontrar um sentido mais fácil e natural da expressão. O ganhar o mundo todo pode propriamente significar ganhar todos os prazeres que o mundo pode dar. Por conseguinte, pode-se supor que o homem de quem falamos ganhou tudo o que irá gratificar seus sentidos, em particular, tudo o que pode aumentar seu prazer do paladar, toda a distinção de carne e bebida, igualmente, o que quer que possa gratificar o olfato e tato, tudo que ele possa desfrutar em comum com seus camaradas brutos, ele pode ter toda a plenitude, toda a variedade desses objetos que o mundo pode dispor. Nós podemos supor, mais além, que ele ganhou tudo o que gratifica o desejo dos olhos, o que quer que, através do sentido da visão, principalmente, transmita algum prazer à imaginação. Os prazeres da imaginação surgem de 3 fontes: grandeza, beleza e novidade. Assim sendo, nós nos certificamos, através da experiência, que nossa imaginação é gratificada por avaliar objetos grandes, bonitos, assim como incomuns.
Permita que ela seja rodeada, então, com as maiores, mais bonitas e mais novas coisas que podem ser encontradas em algum lugar, porque tudo isto está manifestadamente inserido no homem ganhar o mundo todo. Mas existe também uma coisa implícita nisto, que os homens de espíritos mais soberbos têm preferido, antes de todos os prazeres de sentido e de imaginação colocados juntos, ou seja, a honra, glória e renome. Virum volitere per ora. O que se segue é a tradução de Durdey da citação de Virgílio e das palavras ligadas a ele: elevar-me às alturas e conduzir meu voo para a fama. Parece que dificilmente algum princípio na mente humana é de maior força do que isto. Ele triunfa sobre as mais fortes inclinações da natureza, sobre todos os nossos apetites e afeições. Se Brutus verte o sangue de seus filhos, se nós podemos ver um outro Brutus, a despeito de toda a obrigação possível, desafiando toda a justiça e gratidão, adulando enquanto ele golpeia seu amigo, se um homem superior, mesmo a estes, Pascal Paoli, desistiu do conforto, prazer, tudo por uma vida de constante labuta, dor e sobressalto, qual princípio poderia estimulá-los? Eles poderiam falar do amor de seu país, mas isto nunca os teria levado adiante, não tivesse sido também pela imensa sede de louvor. Agora, o homem de quem falamos ganhou abundância disto. Ele é elogiado, se não admirado, por todos os que estão à sua volta. Mais do que isto, seu nome segue adiante em terras distantes, como se fosse para os confins da terra. Acrescente a isto que ele ganhou a abundância de riqueza, que não existe um fim para seus tesouros, que ele ajuntou prata como pó e ouro como as areias do mar. Agora, quando um homem obteve todos esses prazeres, tudo que irá gratificar tanto os sentidos quanto a imaginação, quando ele conseguiu um nome honrado e também ajuntou muitos tesouros por muitos anos, então pode-se dizer que ele, em um sentido simples e natural da palavra, ganhou o mundo todo. O próximo ponto que temos de considerar é o que está inserido em um homem perder a sua alma. Mas aqui nós desenhamos um panorama mais profundo e temos a necessidade de uma atenção mais firme. Porque é fácil calcular o que está inserido em um homem ganhar o mundo todo, mas não é fácil entender tudo o que está implícito em ele perder a sua alma. De fato, ninguém pode calcular completamente isto, até que ele tenha passado do tempo para a eternidade. A primeira coisa que inegavelmente implica é o perder todos os prazeres presentes da religião. Todos esses que se permite aos homens verdadeiramente religiosos, mesmo na vida presente. Se existe algum Cristo Consolador, algum conforto de amor, no amor de Deus de toda a humanidade, se existe alguma alegria no Espírito Santo, se existe uma paz de Deus, uma paz que ultrapassa todo entendimento, se existe algum regozijar-se no testemunho da boa consciência em direção a Deus, pode-se afirmar que tudo isto está totalmente perdido através do homem que perde a sua alma. Mas a vida presente logo chegará ao fim. Nós sabemos que ela desaparece como uma sombra. A hora é chegada quando o Espírito será convocado para retornar para Deus que o deu. Naquele momento terrível, deixando o antigo, ambos os mundos, imediatamente eles visualizam quem se situa no limiar do novo. E quer olhe para trás ou para frente, quão prazerosa é a perspectiva para aquele que salva a sua alma. Se ele olha para trás, ele tem a calma lembrança da vida que ele viveu bem. Se olha para frente, existe uma herança incorruptível, inviolável e que não desaparece, e ele vê a escolta de anjos pronta para levá-lo ao seio de Abraão. Mas como é isto naquela hora solene para o homem que perde a sua alma? Ele olha para trás? Que conforto existe nisto? Ele nada vê, a não ser cenas de horror, motivo de vergonha, remorso e autocondenação, uma antecipação do verme que nunca morre. Se ele olha adiante, o que ele vê? Nenhuma alegria, nenhuma paz.
nenhum vislumbre da esperança de algum ponto do céu. Alguns anos antes, alguém que retrocedeu, como um cão volta para seu vômito, foi golpeado em sua meio carreira de pecado. Um amigo, visitando-o, orou: Senhor, tenha misericórdia desses que estão para deixarem o corpo e não sabem o que deverá encontrá-los em sua entrada no outro mundo, um anjo ou um demônio. O homem moribundo emitiu um grito perfurante: um demônio, e morreu. Tal fim, a menos que ele morra como um boi, pode esperar qualquer homem que tenha perdido sua alma. Mas em que condição está o espírito de um homem bom em sua entrada para a eternidade? Veja, uma escolta o recebe, o anfitrião representante dos amigos invisíveis. Eles recebem o espírito recém-nascido e o conduzem a salvo para o seio de Abraão, para os deleites do paraíso, os jardins de Deus, onde a luz de seu semblante brilha perpetuamente. Um dos milhares de encargos desta antecâmara do céu é que o pecaminoso cesse de agitar-se e o cansado encontre repouso, porque lá eles têm inúmeras fontes de felicidade que eles não poderiam ter na terra. Lá eles se encontram com os mortos gloriosos dos tempos antigos. Eles conversam com Adão, o primeiro dos homens, com Noé, o primeiro do novo mundo, com Abraão, o amigo de Deus, com Moisés e os profetas, com os apóstolos do Cordeiro, com os santos de todas as épocas e, acima de tudo, eles estão com Cristo. Mas, meu Deus, quão diferente é o caso daquele que perde sua alma. No momento em que ele pisa na eternidade, ele se encontra com o diabo e seus anjos. Triste escolta até ao mundo dos espíritos, triste garantia do que está para chegar. Quer ele seja limitado pelas algemas da escuridão e reservado para o julgamento do grande dia, ou, na melhor das hipóteses, perambule para cima e para baixo, buscando descanso sem encontrar algum, onde toda a natureza se estende em ruínas e possui seu soberano a morte. Pouco conforto ele pode encontrar aqui, uma vez que tudo contribuiu para aumentar e não para remover a expectativa terrível de indignação causticante que irá devorar o descrente. Porque, mesmo isto é para ele a não ser o começo das tristezas. Mesmo que por pouco tempo, e ele veja o grande trono branco vindo do céu, e o que está sentado nele, de cuja face os céus e a terra fogem, e não exista lugar para eles, e o morto pequeno e grande será julgado diante de Deus, segundo as suas obras. Então o rei dirá a eles, em seu trono à direita: Deus concedeu que eu pudesse assim dizer a vocês: venham, vocês que são abençoados de meu Pai, herdeiros do reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. E os anjos deverão afinar suas harpas e cantar: ergam suas cabeceiras, ó vocês, portões, e ergam-se vocês, portas eternas, para que os herdeiros da glória possam entrar. E então eles poderão brilhar como o brilho do firmamento e como as estrelas para todo o sempre. Mas quão diferente será a sorte daquele que perde a sua alma. Nenhuma sentença agradável será pronunciada sobre ele, mas alguma que irá perfurá-lo com inexprimível horror e terror. Deus proíbe que mesmo isto possa ser proferido a qualquer um de vocês que esteja aqui diante de Deus. Afastem-se vocês, miseráveis, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quem poderá duvidar que esses espíritos infernais irão executar imediatamente a sentença, irão instantaneamente arrastar esses desamparados de Deus para o seu lugar de tormento? Nessas regiões de tristeza e sombras dolorosas, onde a paz e o descanso nunca habitam, esperança nunca chega, é o que resta para todos os filhos dos homens que estão deste lado da eternidade. Mas não para eles, o abismo está agora fixado, e sobre o qual eles não podem passar. Do momento em que eles forem imediatamente mergulhados no lago de fogo, queimando com enxofre, seus tormentos não serão apenas sem intermissão, mas igualmente não terão fim.
porque eles não terão descanso, dia ou noite, mas a fumaça de seu tormento ascenderá para todo o sempre. Junto a este panorama, sempre tão superficial, qualquer um poderia ficar pasmo que um homem, uma criatura dotada de raciocínio, pudesse voluntariamente escolher. E eu digo que escolhe, porque Deus não obriga homem algum a uma condenação inevitável. Ele nunca destinou uma alma por nascer ao inferno, ou condenou alguém desde o útero de sua mãe, a que pudesse assim perder sua alma, ainda que fosse para ganhar o mundo todo. No que um homem deverá ter proveito nisto, ao final de contas? Para diminuir um pouco o nosso espanto diante disto, permita-nos observar as suposições que um homem geralmente faz, antes que ele possa reconciliar-se para esta escolha fatal. Ele supõe, primeiro, que uma vida de religião é uma vida de miséria, que religião é miséria. Como é possível que alguém possa ter tal estranho pensamento? Algum de vocês poderia imaginar isto? Se você pode, a razão é clara, você não sabe o que é a religião. Não, mas eu sei, tanto quanto você. Então, do que ela se trata? Trata-se de não causar mal algum a alguém. Não precisamente. Muitos pássaros e animais não causam dano algum e ainda assim não têm religião. Então, é ir à igreja e praticar os sacramentos. Na verdade, não é. Isto pode ser uma ajuda excelente para a religião. E quem quer que deseje salvar sua alma deve atendê-los em todas as oportunidades. Mas mesmo que seja possível que você possa atendê-los todos os seus dias, ainda assim não terá religião, afinal. Religião é uma coisa mais sublime e mais profunda do que qualquer ordenança exterior. O que é religião, então? Fica fácil responder se nós consultarmos os oráculos de Deus. De acordo com esses, ela se estende em um ponto singular. Não é nem mais nem menos do que o amor. É o amor que é o cumprimento da lei, a finalidade do mandamento. Religião é o amor de Deus a Deus e ao nosso próximo, ou seja, de todo homem debaixo do céu. Este amor, dirigindo toda a vida, animando todos os nossos temperamentos e paixões, direcionando todos os nossos pensamentos, palavras e ações, é a religião pura e imaculada. Agora, alguém será tão duro a ponto de dizer que amor é miséria? É miséria amar a Deus? Dar a Ele meu coração, que é o único merecedor dele? Mais do que isto, ele é a felicidade maior, de fato, a única felicidade verdadeira encontrada debaixo do sol. Assim, toda a experiência prova a justeza daquela reflexão que foi feita há muitos anos. Tu nos tem feito para ti mesmo, e nossos corações não podem descansar até que descansem em ti. Ou alguém pode imaginar que amar nosso próximo é miséria, mesmo o amar cada homem com a sua própria alma. Longe disto é que depois do amor de Deus, isto proporciona a felicidade maior de que somos capazes. Portanto, não permita que o estoico, de estoicismo, sistema filosófico, cujo fundador foi Zenão de Sítios, Chipre, filósofo grego de 1342 a 270 a.C., que aconselha a indiferença e o desprezo pelos males físicos e morais, elogie sua mente impassível, o filósofo bruto que nunca provou a alegria do amor ou de ser amado. Tanto quanto todo homem razoável deva permitir, mas ele pode objetar: existe muito mais do que isto na religião. Isto implica não apenas o amor de Deus e homem, contra o que não tem objeção alguma, mas também uma grande concordância em fazer e sofrer. E como isto pode ser consistente com felicidade? Existe certamente alguma verdade nesta objeção. Religião implica ambos, o fazer e o sofrer. Vamos então considerar calmamente se isto diminui ou aumenta a nossa felicidade. Religião implica, primeiro, o fazer muitas coisas, porque o amor de Deus irá naturalmente nos conduzir em todas as oportunidades a conversar com Ele que amamos, a falar dele em público ou em oração privada e a ouvir as palavras de sua boca que são mais caras a nós do que milhares de ouro e prata.
Ela nos inclinará e não perdemos oportunidade alguma de recebermos os memoriais preciosos de nosso Senhor agonizante, para que continuemos de imediato em ação de graças e de manhã, à tarde e ao meio-dia louvarmos a Ele. Mas suponha que façamos dessa forma, será que isto significará diminuir nossa felicidade? Exatamente o contrário. É claro que todos esses frutos do amor são meios de argumentar o amor do qual eles se originam e, em consequência, aumentar nossa felicidade na mesma proporção. Quem então não tomaria parte neste desejo? Subindo aos céus para cantar um louvor ao meu Senhor. Que o teu louvor eu possa proclamar o dia todo, e que tuas palavras preciosas da graça fluam de meu coração e preencham minha língua, preencham minha vida com o mais puro amor, e que eu seja um só com tua igreja acima. Deve-se admitir também que, como o amor a Deus naturalmente conduz às obras de devoção, então o amor ao nosso próximo naturalmente conduz todos os que o sentem às obras de misericórdia. Ele nos inclina a alimentar o faminto, a vestir o nu, a visitar aqueles que estão doentes ou na prisão, a sermos como os olhos do cego e os pés do aleijado, um marido para a viúva, um pai para o órfão. Mas você pode supor que o fazer isto irá impedir ou diminuir sua felicidade? Sim, embora você fizesse tanto como para ser um anjo guardião para todos os que estão à sua volta? Do contrário, é uma verdade infalível que todas as alegrias do mundo são menores do que uma só alegria em fazer o bem. Um homem que usufrui prazerosamente da vida foi questionado alguns anos atrás: Capitão, qual é o maior prazer que você alguma vez teve? Depois de uma pequena pausa, ele respondeu: Quando estávamos em nossa marcha para a Irlanda, em um dia muito quente, eu parei em uma choupana na estrada e pedi um pouco de água. Uma mulher trouxe-me um copo de leite. Eu dei a ela uma peça de prata, e a alegria que aquela pobre criatura expressou deu-me o maior prazer que eu tive na minha vida. Agora, se fazer o bem deu tanto prazer a alguém que agiu meramente de uma generosidade natural, quanto mais ele deve dar a alguém que faz isto por um princípio mais nobre, unir o amor de Deus e seu próximo. Permanece que o fazer tudo o que a religião requer não irá diminuir, mas aumentar consideravelmente nossa felicidade. Talvez isto também possa ser permitido, mas religião implica, de acordo com o relato cristão, não apenas fazer, mas sofrer. E como sofrer pode ser consistente com a felicidade? Perfeitamente bem, foi observado por Chrysostom, muitos séculos atrás, que o cristão tem suas tristezas, assim como suas alegrias, mas sua tristeza é mais doce do que a alegria. Ele pode acidentalmente sofrer perda, pobreza, dor, mas em todas essas coisas ele é mais do que vencedor. Ele pode testificar que o trabalho é descanso e a dor é doce, enquanto tu, meu Deus, estás aqui. Ele pode dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tira, abençoado seja o nome do Senhor. Ele deve sofrer mais ou menos reprovação, porque o servo não está acima de seu senhor, mas quanto mais sofre, mais o Espírito da glória de Deus está sobre ele. Sim, o próprio amor irá, em diversas ocasiões, será fonte de sofrimento. O amor a Deus frequentemente produz a dor prazerosa, o enternecer de corações quebrantados. E o amor ao nosso próximo dará oportunidade à tristeza solidária. Ele irá nos conduzir a visitar o órfão e a viúva em suas aflições, e estarmos ternamente preocupados por causa do angustiado, e a unir nossas lágrimas compassivas com eles que murmuram. Mas nós não podemos bem dizer que estas são as lágrimas que se regozijam e almejam aquele chamado para o céu? Tanto longe, então, estão todos aqueles sofrimentos de impedirem, assim como diminuírem nossa felicidade, que eles grandemente contribuem para isto e, de fato, não constituem parte insignificante nela. Assim sendo, do todo, não pode existir uma suposição mais falsa do que a religião é a vida da miséria. Vendo-se que a verdadeira religião, se considerada em sua natureza ou em seus frutos, é a felicidade verdadeira e sólida.
O homem que escolhe ganhar o mundo, perdendo sua alma, supõe, em segundo lugar, que a vida da pecaminosidade é a vida da felicidade, que a maldade é a felicidade. Mesmo um poeta pagão poderia tê-lo ensinado melhor. Mesmo Juvenal descobriu que nenhum homem perverso é feliz. E quão expressamente o próprio Deus declara: não existe paz no pecaminoso, nenhuma paz de mente, e sem ela não pode existir felicidade. Mas para não nos aproveitarmos da autoridade, vamos pesar as coisas na balança da razão. Eu pergunto: o que pode tornar um homem pecaminoso feliz? Você responde: ele ganhar o mundo. Nós admitimos isto, mas o que isto implica? Que ele ganhou tudo o que gratifica os sentidos, em particular, tudo que pode agradar o paladar, todas as iguarias de alimento e bebida. Verdade. Mas podem o comer e beber tornar um homem feliz? Eles ainda não fizeram isto, e é certo que nunca farão. Trata-se de um alimento muito rude para um espírito imortal. Mas suponha que eles deem a ele uma forma de felicidade pobre. Durante esses momentos em que ele está se servindo deles, o que ele fará com o resíduo de seu tempo? Ele não irá enfastiá-lo? Ele não irá suspirar nas muitas horas tediosas e pensar que o tempo de voo rápido passa tão devagar? Se ele não estiver totalmente ocupado, ele não irá frequentemente queixar-se da falta da disposição? Uma vez inexpressiva, que o médico infeliz usualmente não entenderá mais do que seu infeliz paciente. Nós sabemos que existem tais coisas como enfermidades nervosas, mas nós sabemos igualmente que o que é comumente chamado de esgotamento nervoso é uma reprovação secreta de Deus, uma espécie de consciência de que nós não estamos em nosso lugar, que nós não somos o que Deus gostaria que fôssemos, que nós estamos fora do nosso centro. Para remover, ou pelo menos suavizar esta estranha inquietação, permita a ele acrescentar os prazeres da imaginação. Permita que ele se enfeite exageradamente com prata e com ouro e adorne a si mesmo com todas as cores do arco-íris. Que ele construa esplêndidos palácios e os mobile de maneira mais elegante e cara. Que ele disponha passeios e jardins embelezados com tudo que a natureza e a arte podem oferecer. E por quanto tempo essas coisas darão prazer a ele? Apenas por quanto tempo elas estiverem novas. Tão logo a novidade passe, o prazer vai embora também. Depois de observá-los durante alguns poucos meses ou anos, eles não darão a ele mais satisfação. O homem que está salvando a sua alma tem vantagem sobre ele neste aspecto, porque ele pode dizer: nos prazeres o homem rico dispõe suas posses. Sem qualquer inveja eu recuso minha parte, enquanto que cada objeto formoso que meus olhos observam contribuem para alegrar meu coração. De qualquer modo, ele tem ainda assim um outro recurso: aplauso e glória. Isto não irá fazê-lo feliz? Não irá. Porque ele não pode ser aplaudido por todos os homens. Nenhum homem alguma vez o foi. Alguns irão elogiá-los, talvez muitos, mas não todos. É certo que alguns irão acusá-lo, e ele, que é apaixonado por aplausos, irá sentir mais dor da censura de um do que do aplauso de muitos. De maneira que quem quer que busque felicidade no aplauso irá infalivelmente ficar desapontado e irá encontrar em todo caso abundantemente mais dor do que prazer. Mas para trazer o assunto para uma questão resumida, vamos tomar o exemplo de alguém que ganhou mais deste mundo do que provavelmente qualquer outro homem que agora vive, a menos que ele seja um príncipe soberano. Mas tudo que ele ganhou o fez feliz? Responda por você mesmo. Então disse Amã: ainda assim, tudo isto vale nada enquanto eu vejo Mordecai sentado no portão. Pobre homem! Um temperamento pecaminoso, quer fosse orgulho, inveja, ciúme ou revanche, deu a ele mais dor, muito mais tormento de espírito do que todo o mundo deu a ele em prazer. E assim deve ser na natureza das coisas. Porque todos os temperamentos pecaminosos são temperamentos infelizes.
a ambição, a cobiça, a vaidade, a afeição excessiva, a malícia, os espíritos vingativos. Estes carregam sua própria punição com eles e castigam a si mesmos na alma onde eles habitam. De fato, o que são estes, mais especialmente se combinados com uma consciência desperta, a não ser os cães do inferno, já corroendo a alma, proibindo a felicidade de se aproximar? Até mesmo os pagãos não veem isto? O que mais significa a fábula de Tios, preso a uma pedra, com um abutre continuamente rasgando seu peito e alimentando-se de seu fígado? Do que você ri? Diz o poeta. É um outro nome, mas tu és o homem. A luxúria, os desejos tolos, a cobiça, a malícia ou a ira agora rasgam teu peito. O amor ao dinheiro ou ao prazer, o ódio ou a vingança estão agora mesmo alimentando teu pobre espírito. Tal felicidade é uma imoralidade. Tão vã é a suposição de que a vida do pecaminoso é a vida da felicidade. Mas ele faz uma terceira suposição, que ele certamente viva 40, 50 ou 60 anos. Você confia nisto? Viver 60 anos? Quem disse a você que você poderia? Não é outro, senão o inimigo de Deus e do homem. É o assassino das almas. Não acredite nele. Ele é um mentiroso desde o início de sua rebelião contra Deus. Ele é eminentemente um mentiroso nisto, porque ele não lhe daria vida se ele pudesse. O fôlego do homem não está em suas mãos. Fosse Deus permitir, ele faria certamente o trabalho e agora estaria apressando você para o próprio lugar dele. Mas ele não daria vida a você se ele pudesse. O fôlego do homem não está em suas mãos. Não é ele quem dispõe da vida e morte. Este poder pertence ao Altíssimo. É possível certamente que Deus possa, em algumas ocasiões, permitir a ele infligir morte. Eu não sei, mas foi um anjo do mal que golpeou 185.000 assírios em uma noite. Mas embora Satanás possa algumas vezes infligir morte, eu não sei se ele poderia dar vida. Foi um dos seus mais fiéis servos que gritou alguns anos atrás: 1 semana de vida, 1 semana de vida, 30.000 libras por 1 semana de vida. Mas ele não pôde comprar um dia de vida. Naquela noite, Deus requereu sua alma dele. Você está certo de viver 1 ano, 1 mês, 1 semana, 1 dia? Apresse-se para viver. Certamente, o homem que pode morrer esta noite pode viver hoje. Absurdas, então, são todas as suposições feitas através daquele que ganha o mundo e perde sua alma. Mas permita-nos imaginar, por um momento, que a pecaminosidade é felicidade e que ele deverá certamente viver 60 anos. Eu ainda perguntaria: que proveito ele tem se ganhar o mundo todo por 60 anos e então perder sua alma eternamente? Pode tal escolha ser feita através de alguém que pondera a respeito da eternidade? Philip Melanchthon, o mais ilustre de todos os reformados alemães, deu a seguinte narração: eu não faço qualquer julgamento quanto a isto, mas coloco proximamente em suas palavras. Quando eu estive em Wittenberg, caminhando com alguns de meus colegas estudantes em uma tarde de verão, ouvimos uma música singular e seguimos o som, e vimos um pássaro de um aspecto incomum. Alguém parou diante dele e perguntou, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo: o que és tu? Ele respondeu: eu sou um espírito condenado, e desaparecendo diante dos olhos pronunciou estas palavras: ó eternidade, eternidade, quem pode dizer o comprimento da eternidade? De que maneira notável isto é ilustrado por um dos antepassados. Supondo-se que existe uma esfera de areia tão grande como toda a terra, supondo-se que um grão desta seja desperdiçado em 1000 anos. O que seria mais desejável? Sermos felizes enquanto esta bola fosse definhando na proporção de 1 grão em 1000 anos e miseráveis para sempre? Ou sermos miseráveis enquanto definhamos naquela proporção e felizes para sempre?
É certo que um homem sábio não hesitaria um momento diante da escolha, vendo todo o tempo em que esta esfera estaria desperdiçando, carregando infinitamente menos proporção para a eternidade do que uma gota de água para todo o oceano ou um grão de areia para toda a magnitude. Admitindo-se então que a vida da religião fosse a vida da miséria, que a vida da pecaminosidade fosse a vida da felicidade, e que a um homem fosse afiançado desfrutar daquela felicidade por um período de 60 anos, ainda assim, que proveito ele teria se ele fosse então miserável para toda a eternidade? Mas tem sido provado que o caso é completamente o contrário, que a religião é felicidade, que a maldade é miséria e que nenhum homem está seguro de viver 60 dias, muito menos 60 anos. E se for assim, existe algum tolo, algum maluco debaixo do céu que possa ser comparado àquele que joga fora sua alma, ainda que ele ganhasse o mundo todo? Porque qual é o estado real deste caso? Qual é a escolha que Deus propõe para suas criaturas? Não é esta: vocês serão felizes 60 anos e então miseráveis para sempre. Ou vocês serão miseráveis 60 anos e então felizes para sempre. Não se trata desta: vocês terão primeiro um céu temporário e então um inferno eterno. Ou vocês terão primeiro um inferno temporário e então um céu eterno. Mas é simplesmente esta: vocês serão miseráveis 60 anos e miseráveis para sempre. Ou vocês serão felizes 60 anos e felizes para sempre. Vocês terão um antegosto do céu agora e então o céu para sempre, ou vocês terão um antegosto do inferno agora e então o inferno para sempre. Isso é o correto. Vocês terão 2 céus ou os 2 infernos. Alguém poderia pensar que não é preciso grande sagacidade para responder esta questão. E esta é a mesma questão que eu agora proponho a vocês, no nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vocês serão felizes aqui e no futuro, no mundo que existe agora e no que virá? Ou vocês serão miseráveis aqui e no futuro, no tempo e na eternidade? Qual é a sua escolha? Que não haja demora. Escolha uma ou outra. Para registrar este dia, eu tomo como testemunho o céu e a terra que eu avisei a cada um de vocês. Diante de vocês, vida e morte, bênção e maldição. Como em Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ó, escolham a vida da paz e amor, agora, a vida da glória para sempre. Através da graça de Deus, escolham vocês a melhor parte, que nunca lhes deverá ser tirada. E tendo uma vez fixado suas escolhas, nunca voltem atrás, sejam fiéis a elas em todos os eventos, sigam no nome do Senhor, a quem vocês escolheram, e no poder da sua força. A despeito de toda a oposição da natureza, do mundo, de todos os poderes das trevas, ainda lutem a boa luta da fé e garantam a vida eterna. E então estará reservada para vocês uma coroa, que o Senhor, o justo juiz, irá lhes dar naquele dia.